Bom dia. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos, não só hoje, mas toda essa semana. O estudo de hoje, na sequência de Gênesis, a gente vai ver Gênesis 11, a Torre de Babel. Gênesis 11 vai ser do 1 ao 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Irmãos, esse texto é um dos escritos mais antigos que a palavra nos orienta, nos mostra, mas ele é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Ele deixa muito claro, ele expressa muito bem para a gente tudo o que o homem é capaz de fazer quando deixa Deus de lado. Tudo que o ser humano é capaz de pôr em prática quando esquece do seu Criador, esquece daquele que o formou e aquele que o governa. E também mostra a grandeza do nosso Deus, mostra o quão poderoso e que nada foge do seu controle, E algo que a gente precisa ver antes de entrar nos ensinamentos desse texto é a questão histórica também, Gênesis, escrito por Moisés, momentos antes dele entrar na terra, do povo atravessar o Jordão para entrar na terra. Então ele vem dar algumas orientações ao povo. O principal objetivo de Moisés ao escrever esse texto, a gente vai ver que momentos ali antes do povo entrar na terra, eles não conheciam eles não sabiam o que tinha do outro lado do Jordão, eles não sabiam o que viria pela frente ainda. Então, se a gente pegar o capítulo 10 e o capítulo 11 e seguindo até o 12, Moisés vem dar aqui o que a gente viu na semana passada, a descendência dos filhos de Noé, a origem das nações, como a gente viu no estudo da semana passada, o catálogo das nações que o povo enfrentaria quando atravessasse o Jordão. Os filhos de Cã e toda aquela geração, Canaã, seus descendentes e tudo mais, aqueles povos rebeldes e revoltados contra Deus, é o que eles enfrentariam, os ímpios, os perversos. Então Moisés vem dar para o povo uma orientação. Ele está ali contando e escrevendo o que eles encontrariam pela frente, a descendência deles também, tudo o que já havia acontecido, mas o que eles achariam pela frente. Então Noé e seus filhos saem da arca e recebem a ordem de se espalhar e ser fecundos. Como a gente já viu nessa sequência, tudo a respeito do dilúvio, os filhos de Noé com as suas esposas e o próprio Noé saem da arca e eles têm uma aliança com Deus. Deus faz uma aliança com Noé e consequentemente com seus filhos, e ele dá uma orientação, uma ordem, se espalhem, encham a terra, povoem, se multipliquem, vão daqui até os confins da terra.
né? Aí já Deus dando essa ordem. Seria esse o objetivo principal que eles tinham que fazer naquele momento: encher toda a terra, encher todo o mundo novo que Deus preparou depois do dilúvio, né? Então eles migram do Oriente, eles saem da onde a arca para, e eles deveriam vir do Oriente para o Ocidente. O texto diz que sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Terra fértil, terra boa. Eles encontraram um lugar muito próspero, né? Às margens dos rios Tigre e Eufrates, né? Nessa migração. Até aí tudo bem. Eles deveriam se espalhar, eles deveriam sair de onde eles estavam. Mas vejam que, ao encontrar essa planície, eles param ali. Eles encontram um lugar bom, um lugar cômodo, um lugar onde eles poderiam ali prosperar muito, criar suas famílias, os seus comércios, os seus negócios, as suas cidades. E eles param, eles veem ali um bom lugar e param. Encontram uma planície de terra boa, na Mesopotâmia, próximo ao rio Eufrates. Hoje é o atual Iraque, né? Onde eles param ali. Foi também o mesmo lugar onde surgiu a Babilônia, e hoje a gente tem o moderno Iraque, o atual Iraque. Mas a gente precisa ver que no capítulo 10, versículo 5, ele diz o seguinte: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Segundo as suas famílias, línguas e nações. Vejam, no 10 ele já está falando sobre línguas, nações, coisa que não existia ainda nesse relato do capítulo 11. Justamente porque cronologicamente o capítulo 11 foi escrito depois, mas ele aconteceu antes. O fato da Torre de Babel aconteceu antes desse relato do capítulo 10, né? Justamente porque Moisés está querendo fazer uma ligação direta de Noé com os seus descendentes, Noé, Sem até Abraão, né? Então ele faz essa ligação direta. Mas para a gente compreender melhor, não sei se, eu não lembro se o pastor explicou esse versículo semana passada, mas é por isso. Aqui já fala de línguas e nações, sendo que no 11 é que vão ser feitas as divisões das línguas, mas é só por causa desse detalhe. Moisés escreveu na sequência, mas ele aconteceu cronologicamente antes. Uma questão que a gente vê sendo discutida muito por aí: a torre realmente existiu? Os relatos de Gênesis, eles aconteceram mesmo, ou é só história? É só contos de um povo? Tem uma discussão sobre isso, no mundo acadêmico, ou a gente pode encontrar várias revistas falando sobre esse assunto. Há quem diga que não aconteceu tudo isso realmente, há quem diga que não foi assim, há quem diga que são apenas histórias, muitas histórias, contos, mitos, né? E a gente, como povo de Deus, a gente precisa ter o aprendizado de que isso realmente aconteceu. Mas a Bíblia dá pouco recurso para a gente provar para alguém, ou para a gente reconhecer como autêntico esses textos. A palavra de Deus para nós que temos fé é a regra, né? A gente sabe que ela não erra, que ela é verdadeira, que ela é realmente a palavra do nosso Deus. Mas é importante, e a gente está aqui se preparando, não somente para encher a cabeça com conhecimento, mas para levar a palavra de Deus e para viver a palavra de Deus. Então é importante que a gente tenha argumentos, que a gente tenha boa bagagem de conhecimento para saber como explicar o que aconteceu. Nós temos hoje a ciência a nosso favor. Quanto mais a ciência tenta, de uma forma, entre aspas, desmentir a palavra de Deus, eles encontram o contrário. Eles encontram relatos, fatos, artefatos que provam que realmente aconteceu. E a gente vai ver alguns deles. Evidências encontradas por arqueólogos, né? Existe muita gente pesquisando e procurando nessa região artefatos, né, objetos, escritos, né? O que eles fazem é tentar achar algo que diga não, foi só uma história. Justamente porque esses relatos não estão só na Bíblia, né? As culturas e em várias culturas, em vários povos, existem relatos da Torre de Babel. Não com as mesmas palavras da Bíblia,
mas com as mesmas características. Vários povos souberam dessa história, vários povos presenciaram isso e se espalharam dali naquele tempo, e eles relatam isso nas suas culturas, como a gente vai ver. Vários tabletes da literatura cuneiforme, a gente vai ver o que são eles, né? Mas são uma forma de escrita daquele tempo que foram encontrados. Tem uma imagem, não sei se os irmãos conseguem ver bem certinho, são pequenas tabuletas, né, que eles escreviam, eles relatavam os acontecimentos, tudo o que ia acontecendo, o que eles iam fazendo, eles iam tentando gravar nesses tabletes. Então, o que são esses tabletes cuneiformes? Uma forma de escrita criada pelos sumérios, cerca de 3.500 anos antes de Cristo. São relatos da existência, da construção dessa torre. Eram feitas em pequenas tabuletas de argila, eram queimados quando o texto precisava ser preservado. Pois é, eram feitos de argila e eram queimados, né? Alguma semelhança com o nosso texto, né? Eles eram feitos ali naquela região mesmo, ou em outras regiões, mas aquele da foto é um dos que a gente encontra na internet com relatos sobre a Torre de Babel, né? Ou sobre aquele acontecimento ali da Torre de Babel. Esses que a gente tem aqui foram encontrados na Babilônia. Eles foram preservados justamente porque eles eram queimados, como os tijolos que eles fizeram para a construção da torre. Eles usavam essa mesma técnica para registrar os seus escritos, né? Vejam, eles criaram uma escrita e eles registraram os acontecimentos. A gente vê que Deus preserva a história, na história, várias coisas que favorecem o seu plano, né? O desenvolvimento do seu plano, que é principalmente a evangelização e que as pessoas o conheçam, né? Deus com certeza já sabia que muitos duvidariam da sua palavra, então Ele prepara tudo isso para que seja afirmado o que está escrito. O que era a torre? A gente precisa ver o que era essa torre. Não era simplesmente uma torre normal como as que a gente conhece hoje. Ela tinha um objetivo e ela tinha um formato específico, né? Não era simplesmente, vamos construir uma torre para que a gente seja visto, seja reconhecido, seja algo. Ela tinha um objetivo muito maior para eles. E as torres daquele tempo eram chamadas de zigurate, né? Especificamente essas que foram construídas nesse formato da Torre de Babel. Cerca de 30 delas já foram encontradas nessa região do Iraque. Não é possível dar exatamente a data da construção delas. Então hoje a gente não tem a certeza, nem os arqueólogos, nem nenhum dos mais estudiosos não conseguem dar a certeza de qual foi, mas eles acreditam em uma delas, porque dentre essas 30 tem uma que se encaixa mais nas características. Todos feitos com tijolos e queimados e colados com betume, né? Da mesma forma que é o relato bíblico. Diversos escritos são encontrados dentro desses zigurates. E aqui eu tenho uma imagem de possivelmente como teria sido a nossa Torre de Babel, né? Esse é igual aos que foram encontrados na Babilônia, ali na região do Iraque. Acredita-se que a Torre de Babel tenha sido assim. Olhando assim, ela não parece tão alta, mas para a época era gigantesca, né? Continha uma escadaria e dentro deles vários templos. A base tinha o templo maior e ao longo dos seus degraus tinham outros templos, e a gente já vai ver para que serviam esses templos. Aqui é o que foi encontrado, é o relato de dessas tabuletas que foi encontrada dentro de uma delas. Diz assim: a construção desse templo ofendeu aos deuses. Em uma noite eles jogaram para baixo o que tinha sido construído. Eles os espalharam no exterior e fizeram estranho o seu discurso, o progresso que eles impediram. Isso foi traduzido pelo arqueólogo e professor George Smith. E vejam, não foi o povo de Deus que escreveu isso, né? Eles acreditavam que os deuses, ou falsos deuses, haviam derrubado uma grande construção. Haviam derrubado a construção que foi feita por Nimrod. Esse achado, essa escrita, estava junto com outros diversos escritos falando das grandezas de um valente caçador, um grande homem, guerreiro e caçador,
Então, justamente como a Bíblia descreve Nimrod, né? Esses zigurates, antes da gente entrar mais a fundo no texto, eles foram construídos para quê? Para que os deuses que eles acreditavam naquele tempo descessem até eles, ou que, como a gente viu naquelas escadarias, eles subissem até o encontro dos deuses. Vejam, a gente está falando do povo que saiu de Noé, o povo que saiu da arca, que fez aliança com Deus, os filhos, os descendentes, até mesmo de Sem, Cã e Jafé. Esse povo, em pouco tempo, esqueceu completamente do Deus verdadeiro. Esse povo esqueceu completamente da promessa, da aliança, né, do propósito. Dentro de pouco tempo, eles passaram a criar uma própria religião, ou várias religiões. Eles passaram a adorar falsos deuses. Eles passaram a viver independentes de Deus, né? Eles queriam sim que esses deuses que eles inventaram, ou que vieram até eles em sonhos ou revelações falsas, é claro, mas que eles os abençoassem. Então eles levantam um grande altar, eles constroem uma grande torre, eles levantam ali um altar. A gente vai ver que a Torre de Babel possivelmente tenha sido feita e consagrada ao deus Anu, que era o maior que eles consideravam naquele tempo. E isso a gente está falando do povo que Deus tinha salvado do dilúvio, o povo que Deus tinha escolhido para que deles não só viesse o Messias, mas que toda a terra fosse cheia e abençoada, como a gente vai ver na sequência do capítulo 12. Nimrod, que deu início à cidade e à torre. A gente vai ver o relato bíblico falando sobre Nimrod, que Babel foi idealizada e iniciada por ele. Não só Babel, mas várias outras cidades daquela região. Nimrod foi um homem que teve seu nome muito engrandecido naquele tempo, né, por ser ele o grande caçador, o grande guerreiro. E ele é a representação da semente de Caim, né? A gente pode ver que existem duas linhas desde o início. Deus trata com Adão e Eva, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. E essas duas linhas vão andando paralelas até hoje. Elas vêm andando até hoje. E a gente vai ver aqui que Nimrod representa Caim, representa toda aquela humanidade perversa do tempo de Noé. E agora ele constrói algo que vai totalmente contra o que Deus tinha mandado, chamada Babel, porta dos deuses. A gente vai ver que o texto fala de Babel como confusão, confundir, né? Versículo 9: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A palavra original usada para Babel, ela tem a mesma raiz e uma semelhança muito grande para esses dois significados, né? Tanto porta dos deuses como confusão. Os babilônicos chamavam Babel de porta dos deuses. O significado maior daquela palavra para eles era esse. Por quê? Justamente, o povo passou a adorar outros deuses, criou a sua própria religião, e não era um ou dois, eram centenas de deuses. E eles queriam que essa torre levasse eles até esses deuses. Para quê? Para que eles fossem abençoados e, como o texto diz, o seu nome fosse engrandecido. Eles fossem fortalecidos na terra, não pelo Deus verdadeiro, não pelo Deus que havia os criado e os governado, mas pelos falsos deuses que eles mesmos criaram. Então, aí um dos motivos para a construção dessa torre. Vejam, nenhum relato bíblico está aqui por acaso. Numa leitura superficial, o início do capítulo 11, ele parece só uma história. Mas o significado por trás, o ensinamento que Deus nos dá através disso é muito maior. Ele mostra principalmente a rebeldia dos homens contra Deus, mostra o quanto eles queriam ser independentes de Deus, criando para eles os próprios deuses, ou até mesmo eles sendo considerados deuses, como a gente viu ao longo da história, e depois o juízo de Deus vindo sobre eles. Estudiosos acreditam que ele levantou esse zigurate ao deus Anu, que era considerado o maior por eles. Ele queria que os povos ficassem unidos para adorar esse falso deus.
Deus deu a ordem, o nosso Deus deu a ordem para que eles se espalhassem, eles povoassem a terra. Mas Ele, na ambição de ser maior do que todos, de ter o seu nome engrandecido, de ser levantado dentre os povos como um grande rei, um grande homem, forte, valente, caçador, Ele se volta para esse Deus falso. E ali Ele levanta um altar para que esse Deus conceda a grandeza que Ele queria, para que esse falso Anu levantasse o nome de Nimrod, levantasse o nome daquele povo que estava ali. Eles estavam, a gente vai ver que Deus tinha uma definição para eles, mas eles não aceitavam, eles queriam se definir sozinhos. A gente vai ver mais na sequência sobre isso. Se voltaram contra o Deus verdadeiro, pouco tempo depois da saída da arca, pouco tempo depois da promessa que Deus havia feito, da aliança, eles já se voltaram contra Deus. Criaram outros deuses, quiseram se engrandecer com a ajuda deles. Somente uma língua, somente um Deus. Ora, versículo 1 diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Deus deu uma maneira de Adão se comunicar lá no jardim, e era essa mesma língua que era usada até ali. Era a única língua que existia. Do mesmo modo, o único Deus que se conhecia era o nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro. E eles sabiam disso, isso era passado oralmente, de pai para filho, neto, bisneto, tataraneto, geração após geração. Eles sabiam que o único sacrifício que deveria ser feito era o sacrifício como Deus havia ensinado no Éden, com Adão e Eva, quando Ele os veste com peles. O único Deus a ser cultuado e adorado era o Deus Criador. E a partir de Noé, dali para frente, a esperança de um mundo novo, Deus dá para eles a oportunidade de recomeçar um mundo novo, a nova vida ali, tudo transformado, pelo dilúvio. Mas o mundo era novo, mas o coração do homem ainda era o mesmo daquele tempo, a maldade dos homens ainda era a mesma. Versículo 1 e 2: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Não demorou muito para que se voltassem contra Deus. Esqueceram a aliança feita com Noé. Como Adão e Caim, eles desobedeceram diretamente às ordens de Deus. Vejam, no Éden, Deus dá uma ordem a Adão e Eva. Não como. O que eles fazem? Justamente o contrário. Com Caim, Deus orienta Caim. Deus diz: o sacrifício é assim. Caim oferece de outra forma. Deus diz: se você se arrepender, eu não vou te aceitar. Não é fato que eu, misericordioso, vou te aceitar. Mas Caim vai e mata seu irmão. Com Noé e seus filhos, ele diz: povoem a terra, se espalhem, se multipliquem. Eles fazem justamente o contrário. Eles param ali e começam a criar o seu próprio governo, suas próprias regras. A situação muda, mas o pecado é o mesmo. Com Adão, uma situação. Com Caim, outra situação. Com Noé e seus filhos, outra situação. Mas o pecado é o mesmo. A rebeldia, a desobediência, o ódio, muitas vezes, a Deus. Deus não dá ordens, ou Ele não nos manda que façamos coisas impossíveis ou difíceis demais. Vejam, coisas simples. Ele queria que eles se espalhassem, que eles desfrutassem de toda a terra, de todo o mundo que Ele tinha criado, que eles conhecessem as maravilhas que não tinha naquela região, que eles enchessem a terra. Vejam, o plano de Deus já era que eles povoassem a terra. E a gente vai ver no 12, o Messias já deveria vir. Eles já tinham uma orientação de Deus quanto a isso, como a gente vê desde do capítulo 3, do capítulo 1, ali já tem detalhes, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E não é nada impossível o que Deus pede para a humanidade, não é nada muito difícil, muito pelo contrário. Se a humanidade seguisse o que Deus tem para nós, seríamos muito mais abençoados, muito mais prósperos, muito mais felizes, Eles conheceriam, eles desfrutariam de um mundo muito maior, mas eles só conseguiam ver a eles mesmos, conseguiam ver aquele lugar ali porque eles queriam a grandeza, eles queriam fazer o nome deles célebre. Versos 3 e 4:
E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Usaram das capacidades que Deus lhes deu. Vejam, Deus nos dota com capacidades maravilhosas. O homem tem o dom para muita coisa. Deus dá a capacidade. Deus nos dota com talentos, com dons, né? Seja quais forem. Eles aqui descobriram algo incrível, porque eles só construíam com pedras. E Deus permite, dá capacidade para eles criarem tijolos. Eles percebem que o tijolo que secava no sol era mais fraco, então eles decidem queimar, fica mais resistente. Eles descobrem e veem que aquele betume, que era o asfalto que brotava do chão, ele era uma cola muito melhor. Então aqui eles veem que eles têm capacidade para muita coisa, só eles esquecem quem deu essa capacidade. E a partir dessa capacidade, eles, em vez de criarem algo para a glória de Deus, eles começam a criar algo para a glória deles. Deus dota a gente de capacidade muito grande, mas e como a gente tem usado? Será que a gente é diferente desse povo que estava aqui? Será que o nosso dom, o nosso talento, seja lá qual ele for, está sendo usado para a glória de Deus? Está sendo usado para engrandecer o nome de Deus ou só para a minha glória? Para engrandecer a mim mesmo, para mim ter... A gente vê muito hoje no mundo gospel, né? Pessoas com um talento imenso para cantar, mas que se pedir para elas virem aqui fazer um louvor, elas cobram 20 mil reais. Né? Um talento que Deus deu, capacidade que Deus deu, e elas estão usando para elas mesmas. Né? Isso é só um exemplo. Existem muitos, né, pregadores que cobram. Existem pessoas que têm talentos gigantescos e não têm usado para a glória de Deus. Lá seja na igreja, mas seja fora dela também, né, no nosso trabalho. A gente pode ser o melhor construtor, o melhor carpinteiro, o melhor, seja lá o que for, médico, juiz, advogado. Se a gente não fizer para a glória de Deus, a gente está fazendo para a nossa glória. E a gente vai ver bem claro aqui o que Deus faz com esse povo que queria glória própria, que esqueceu do Deus que havia criado eles, dos recursos que Deus criou. Eles não só usam dos talentos e capacidade que Deus dá para eles, mas eles usam dos recursos que Deus criou. Vejam, o betume, né, usado como cola, o barro, né, que foi para criar o tijolo, são recursos que Deus dá, recursos naturais que Deus concede para a gente que a gente também viva para a glória dele. Veja, não haveria mal nenhum eles construírem uma cidade. Deus queria que eles multiplicassem, que eles crescessem, que eles se desenvolvessem, que eles fossem desenvolvendo a tecnologia, mas que eles usassem da maneira correta. Tudo o que Deus criou, a palavra diz que ele viu que era muito bom. Tudo que Deus fez não era para ser usado dessa forma. Não era para eles usarem em favor de falsos deuses. Não era para eles usarem em favor da grandeza do nome deles. Era para eles usarem para a glória de Deus. A minha vida e a tua vida é para a gente usar para a glória de Deus. Foi Deus quem criou ela. Os recursos que nós temos hoje é para ser usado para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Não para que a gente se revolte contra Deus e queira ser maior até do que Ele, dentro dos nossos corações. Para viver contra Deus eles usaram tudo isso. Eles não só usaram a favor deles, mas contra Deus. Deus era o único Deus. A gente vai ver que Ele abomina a idolatria. E eles criam outros deuses, criam outras religiões para que eles seguissem. Coisas grandiosas Deus já havia feito, e isso era relatado de pai para filho. E eles mesmo assim preferiram deixar isso de lado, esquecer o Deus verdadeiro e seguir outros deuses. Mas é como nos dias de hoje. A gente cria deuses no nosso coração que nos favorecem, né? Se a gente for fazer uma análise, quantos deuses a gente vai encontrar no nosso coração? Nós mesmos criamos. E todos eles são criados porque eles nos favorecem. Eles levantam o nosso nome. E, consequentemente, eles diminuem o nome de Deus na nossa vida. Eles vão nos afastando do Deus verdadeiro e nos levando a deuses falsos. Para adorar outros deuses, para tentar se tornar maiores do que o próprio Deus. O texto deixa claro. Eles queriam ser maiores, eles queriam ser vistos, eles queriam ser lembrados, eles queriam criar um nome para eles. Eles queriam ter o nome deles célebre, eles queriam ser famosos, engrandecidos na terra.
Eles colocaram Deus lá embaixo, eles deixaram Deus de lado e queriam eles ser lembrados, eles ser maiores, né? E para isso recorrem a outros deuses, para criar o seu próprio nome. Vejam, eles quiseram se definir. O texto original ele dá essa ideia principal, é definição. Eles queriam definir um nome para eles. Eles não queriam mais ser definidos como o povo de Deus. Eles não queriam mais ser definidos como os filhos descendentes de Adão, de Noé. Adão, Sem, Noé, Sete. Eles queriam ser eles mesmos. A começar a partir dali. Eles queriam criar a sua identidade. A gente vai ver que Gênesis ele é grande parte escrito para o povo ter a sua identidade formada. Para o povo conhecer quem era o Deus verdadeiro, quem era o homem e tudo o que ele havia feito desde o início. Deus define uma identidade para um povo. Deus define a nossa identidade como cristãos, como povo do nosso Senhor Jesus. E nós muitas vezes tentamos nos definir, seguir as nossas próprias vontades, como esse povo aqui. Como esse povo fez. Eles deixaram Deus verdadeiro de lado. Versos 3 e 4. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui eles já definem diretamente qual é a intenção deles. É ir contra a palavra de Deus. Uma afronta direta ao que Deus ordenou a eles. Até aqui tudo bem. Eles pararam de se espalhar. Eles começaram a construir uma cidade. Começaram a construir uma torre. Aparentemente não havia mal nenhum nisso. Mas a intenção que o texto mostra para nós era ir diretamente contra a ordem de Deus, que era se espalhar. Uma tentativa de atrapalhar o plano de Deus. O plano de Deus era que o mundo todo fosse povoado, a terra toda, não só aquele lugar. O plano de Deus era que o Messias viesse a partir de um povo. O plano de Deus era que os pecadores fossem salvos. Aqueles que herdaram a maldade, a descendência toda que herdou a corrupção de Adão, que eles fossem salvos. E como eles encheriam a terra? Como viriam ao mundo todos aqueles que Deus tinha preparado? Se eles ficassem ali? Não tinha como. O plano de Deus era esse. O plano de Deus é relatado em outros textos, como Gênesis 28, Gênesis 9, 1. Gênesis 1, 28. Perdão, eu errei ali na hora de pôr. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Multiplicai e enchei a terra. A gente vai ver também no capítulo 9, Deus repete essa ordem, agora para Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra, enchei a terra. Várias vezes ele diz: encham a terra. Mas eles desobedecem diretamente à ordem de Deus. Sejam fecundos, multipliquem, encham a terra. Versos 5 ao 7. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali as suas linguagens, para que um não entenda a linguagem do outro. Então desceu o Senhor. Vejam, eles queriam subir, eles constroem algo muito alto.
Porque eles queriam encontrar os deuses. Eles queriam subir ao encontro. O poder ali, dentro da mente, da visão deles, é que eles tinham essa capacidade de subir ao encontro de Deus ou dos deuses que eles adoravam, que eles tinham criado para eles. Mas a gente vai ver que não é assim. Toda vez que o homem tenta subir, ele acaba caindo. E quanto mais alto, aquele ditado já diz, né, maior é a queda. Deus desceu até o encontro deles. Isso aqui está querendo dizer assim, é como se Deus olhasse para eles: ah, vocês querem subir? Mas quem são vocês? Quão pequenos são vocês? Se eu olhar daqui de cima, eu não enxergo vocês, de tão pequenos que vocês são. Deus dizendo para aquele povo. Então ele tem que descer. É claro que não é literal, né? É só uma alusão aqui, uma representação do que eles precisavam entender, do que eles precisavam saber. É o que nós precisamos saber também, né? Saber do nosso lugar, saber aonde a gente está diante de Deus. Não querer elevar o nosso ego, o nosso eu, né? Mas saber que Deus é o grande e poderoso Senhor desse universo. É Ele quem vem ao nosso encontro. Nós não conseguimos chegar até Ele pelo nosso conhecimento, pela nossa tecnologia, pela nossa ciência. Nós não conseguimos chegar até Deus por nada. É Ele quem precisa vir até nós. É Ele quem quer vir até nós. E é o único que vem, né? Os filhos dos homens, como Deus fala aqui, Deus está querendo dizer: vocês nem são os homens que nem são os patriarcas, nem são os homens que eu criei. Ele diz: os filhos dos homens, não são os primeiros, vocês já são descendentes. Vocês nem são aqueles que eu conversei diretamente, aqueles que eu fiz uma aliança diretamente. Vocês só herdaram essa aliança. E mesmo assim, ainda tentam ser grandes e maiores do que Deus. Deus expressa a pequenez do homem. Todos tinham a mesma linguagem. Quando ele fala da mesma língua, está querendo dizer não só a mesma língua. Se a gente for ver no nosso país, todos falam a mesma língua, mas cada um tem o seu sotaque, né, suas palavras conhecidas que vêm de outras nações, né, nossos ancestrais. Mas ali não. Ali todos falavam a mesma língua, da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo sotaque, era tudo igual. É a mesma língua que foi dada a Adão. Deus coloca isso como apenas um começo. Ele diz: vamos, vindo e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda o outro, a linguagem do outro. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo. Mas o que Deus está querendo dizer? Se a gente deixar eles continuar com isso vai piorar muito, vai muito longe. Tem uma frase do Augusto Nicodemos que fala sobre isso. Ele diz assim: sempre que o homem se sente livre para agir como quiser, sem Deus, ele expressa a totalidade da sua rebeldia e depravação. Era o que eles estavam fazendo ali. Eles estavam expressando totalmente a rebeldia que tinha no coração deles. Como Adão foi rebelde, como Caim foi rebelde, eles estavam sendo rebeldes agora. Se a gente olhar para o nosso mundo, é exatamente isso. Quanto mais Deus vai ficando de lado, quanto mais Deus vai saindo da mente das pessoas, da sociedade, mais perversos os seres humanos ficam, não é? Quanto mais a ideia de Deus está sendo tirada da família, está sendo tirada das pessoas em geral, mais promiscuidade, perversidade a gente vê. É um dia pior do que o outro. Eu não tenho muito costume de assistir jornal, mas já ouvi muito falar: eu ligo a TV só para ver desgraça, só para ver tragédia. É o que se multiplica. A gente tem vários casos que o homem totalmente revoltado contra Deus, ele faz as piores coisas possíveis, né? Contra a própria família, contra os filhos, de todas as formas, né? O homem sem Deus, ele demonstra o seu pior. A única coisa que mantém ainda esse mundo funcionando inteiro é a misericórdia de Deus, porque se estivesse totalmente na nossa mão, já tinha se acabado tudo. Tem uma frase do Jonathan Edwards, grande avivalista e foi missionário há muito tempo, que ele disse que a única coisa que impede que o chão se abra e todos caiam para o inferno é a misericórdia de Deus.
um homem muito usado por Deus, tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele conseguia perceber a maldade no coração dele, e ele não tentava esconder isso. Ele expressava. Um pregador que ficou famoso depois da sua morte, mas eu aconselho que todos ouçam ou leiam sobre ele, porque é muito bom, ele fala muito sobre isso. Então ele disse: se não fosse pela misericórdia de Deus, que está como se por um fio de cabelo, o mundo se abriria e todos cairiam para o inferno. A maldade do homem, ela se multiplica rápido, como o texto deixa claro para a gente. O surgimento das línguas originais, que deram origem a mais de 3.000 idiomas que temos hoje. Existem controvérsias, Tem quem diga que não foi aqui que surgiu a divisão das línguas. Mas ainda falando de provas que são encontradas sobre a veracidade das Escrituras, que são usadas para afirmar o que a Bíblia diz, a gente tem muito mais provas de que foi aqui que se dividiram as línguas do que se foi anteriormente. Existe um grupo de estudiosos que diz que foi antes, porque existiam outras culturas, relatos, mas como o pastor já disse aqui, alguns cientistas tentam datar as coisas com precisão, mas não tem como ainda. Eles tentam dar uma data exata para o surgimento de uma cultura, para o surgimento, ou para, por exemplo, aqueles tabletes que a gente viu ali, não tem como datar exatamente quando eles foram escritos, é aproximadamente. Então, esse relato da Torre de Babel, acredita-se que está entre 2.800 anos antes de Cristo e 3.500. Veja, é um espaço grande de tempo. Não tem como dizer foi tal ano. 2.800 a 3.500 antes de Cristo. E há alguns cientistas que tentam dar datas exatas, que dizem que a divisão das línguas aconteceu há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Mas isso não tem provas, não tem como definir isso. Então, para nós, cristãos, a nossa fé nos leva sempre a acreditar na palavra de Deus. Mas é bom que a gente tenha esse conhecimento, para sempre que formos questionados, a gente saiba como responder, Somente quando Deus interfere é que podemos nos livrar do pecado. O texto diz que se Deus não interferisse, pioraria, como a gente viu. O homem, a perversidade daquele tempo ia piorar muito. Na nossa vida, em particular, é assim também. Somente quando Deus entra na nossa vida, quando a gente ouve o seu chamado e o Espírito Santo passa a agir na nossa vida, é que a gente consegue olhar para Cristo. Antes disso, a gente vive só olhando para o pecado, só olhando para a nossa própria vontade, só olhando para o nosso próprio desejo. Quando Deus interfere na história da nossa vida, é que muda. Esse povo estava caminhando contra Deus, caminhando para a grandeza do próprio nome. Então Deus vem e interfere na vida deles. Até porque o plano era muito maior do que o que eles imaginaram. O plano de Deus sempre foi a salvação. Então, eles não conseguiam ver isso, porque eles tinham abandonado completamente Deus. E é assim na nossa vida. A gente nasce separado totalmente, abandona totalmente a Deus. Uns nem creem que Ele existe, outros creem, mas não vivem com Ele, até que Ele vem e interfere na nossa vida. Olha, algo interessante. A bênção veio em forma de juízo. Por quê? Porque a gente vai ver aqui o juízo de Deus contra aquele povo. Ainda no verso dos 5 ao 7, Deus vem e confunde a linguagem deles e eles são dispersos. O plano deles é interrompido. O juízo de Deus vem contra eles. Mas esse juízo não é algo ruim, é uma bênção. Porque a partir daí, Deus está dando sequência no seu plano. Desde o início, tem um personagem que tenta atrapalhar o plano de Deus, o diabo. Ele tenta Adão e Eva, ele coloca no coração de Caim que ele deveria matar o seu irmão, ele coloca no coração dos homens que eles não precisam de Deus, que eles podem ser grandes por conta própria, que eles podem ter outros deuses, não somente um, que existem outros deuses, não somente um. Ele vai colocando essa semente no coração das pessoas. Ele vai dando potência para o nosso próprio pecado. Ele vai incentivando o nosso pecado. E ele tenta atrapalhar o plano de Deus, que era a salvação, que a gente vê claramente no capítulo 12, quando Deus fala a Abraão, e na nossa vida também. Ele quer que as pessoas morram sem conhecer a Cristo. Ele quer que o mundo
se acabe sem que as pessoas, o máximo de pessoas conheçam a Cristo. É diretamente atrapalhar o plano de Deus na nossa vida. Só que a gente sabe que Ele não tem esse poder, Ele não tem essa capacidade. A Bíblia é repleta de relatos disso. O diabo tentando atrapalhar a vida de Cristo, tentando matar Ele quando era menino, tentando tentar Ele, fazendo Ele pecar no deserto, sempre tentando atrapalhar o plano de salvação. Mas a gente vai ver que Deus nunca permite que isso aconteça, né? Por mais que a maldade seja imensa, por mais que o ser humano se perca por completo, Ele ainda é misericordioso para recompensar. O capítulo 12 mostra a promessa e o chamado de Deus para Abraão. O chamado de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da vida dele. A sua descendência seria multiplicada. Isso está falando da nossa salvação. Essa bênção a todas as famílias da terra é a bênção maior que a gente pode receber. A salvação. Versos 8 e 9. Vinde, desçamos e confundamos ali, 8 e 9. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O Senhor os dispersou. O Senhor levou eles a outros lugares. Não foi simplesmente Deus confundiu a fala deles, eles não se entenderam mais e agora eles, vamos para outro lugar. Não, Deus fez com que eles fossem. Deus fez com que aquele povo chegasse até aqui em Coronel Lee, né, nas nossas gerações. Deus fez com que eles se espalhassem, seja o indiano, seja o chinês, todos saíram daqui, mas Deus levou eles até esses lugares. E se a gente for ver em todas as culturas, existem os mesmos relatos dos feitos de Deus, os relatos bíblicos, só que contados com outras características. Eles sempre colocam Deus como sendo um dos deuses, mas em todas as culturas existem relatos de um dilúvio, existem relatos de uma grande torre, existem relatos de tudo o que acontece na Bíblia, como eles chamam, um grande profeta que veio e pisou na terra, falando de Jesus, né? Mas eles só não colocam, não creem que é o mesmo, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eles creem que é um dos deuses, né? Mas Deus é que nos levou até lá. Isso não é só questão histórica, não é só para que conheçam a Deus. Isso está voltado direto para a salvação. Cada cultura tem uma porta de entrada para o Evangelho. Esses relatos aqui, de formas diferentes que tem em cada cultura, são usados como portas para que o Evangelho entre nessas culturas. Muitos missionários estudam a cultura de um certo povo que ainda não conhece a Cristo, e eles sempre encontram essas portas, para que usem esses pontos de semelhança para explicar quem foi esse Deus que criou a torre, que derrubou a torre. Quem foi esse Deus que fez o dilúvio? Quem foi? Né? E aí entra o Evangelho de Jesus. Vejam que o plano de Deus é sempre a salvação, né? Eles precisavam se espalhar, eles precisavam ter nas suas culturas esses relatos. Isso tem resultados no Novo Testamento. Eu queria convidar os irmãos a abrir também Atos, para a gente ler junto, do 5 ao 21. Atos 2, do 5 ao 21. Ora, estavam habitando em Jerusalém os judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia,
da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O plano de Deus é a salvação. O objetivo maior de Deus na história é a sua glória através da salvação. Aquele povo que estava lá eram judeus, espalhados por várias regiões. Espalhados. Deus queria primeiro espalhar, para que todos fossem depois unidos, mas não unidos só aqui nesse momento, para ouvir a pregação nas suas vidas, unidos em Cristo, para que em todo o mundo se ouvisse falar em Cristo, não somente naquele lugarzinho aqui, nas planícies da Mesopotâmia, não só ali naquela cidade construída por Nimrod, não, no mundo todo, para que a glória dele fosse vista do mundo todo, para que a grandeza do nome de Jesus Cristo chegasse ao mundo todo, não somente ali, para que a salvação ocupasse todos os povos, não somente aquele povo, né? Essa divisão que Deus faz. Deus divide, espalha e depois nos une no corpo de Cristo. O maior plano de Deus é a salvação. Não tem outro plano maior que esse. Na minha vida, na nossa vida, nesse povo que estava aqui, eles também precisavam da salvação. Noé precisava da salvação. Adão, Caim, Abel, Sem, Sete, todos precisavam da salvação. E nós precisamos da salvação. O plano maior de Deus é que Cristo seja o Senhor da nossa vida. Veja, Ele preserva uma linhagem até chegar a Cristo. Um povo escolhido para que Cristo venha, para que no final de tudo Ele seja glorificado na nossa salvação. Concluindo, o mundo era novo, mas o homem era velho. Eles tinham acabado de sair da arca, o dilúvio tinha acabado de passar, feito nova todas as coisas, mas o homem era o mesmo. O coração do homem era e é hoje ainda o mesmo. Mau, revoltado, rebelde contra Deus. E tenta levar, até mesmo dentro da igreja, as pessoas para longe de Deus. Nosso coração, se ele ficar à própria vontade, a nossa mente, se a gente viver de acordo com a nossa própria vontade, a gente vai cada dia para mais longe de Deus. Ele vai cada dia mais contra a palavra de Deus, contra o seu mandamento para nós. Eles eram rebeldes, né? O homem tenta ser independente de Deus, orgulhoso e quer ser exaltado, né? A pior coisa que pode existir para um cristão é não depender de Deus, porque a nossa força ela é limitada, o nosso conhecimento ele é limitado. Por mais que eles tenham feito uma grande descoberta aqui para construir uma cidade, uma torre imensa, não era nada diante de Deus. Então eles precisavam aqui consultar a Deus, depender de Deus. Deus, é isso que o Senhor quer? Senhor, é aqui que a gente vai fazer uma cidade? Não, não é. Então a gente vai para outro lugar. Na nossa vida é assim, a gente toma decisões diariamente. Eles não consultaram a Deus, muito pelo contrário, eles nem lembravam que o Deus verdadeiro existia. Eles queriam os deuses deles, aqueles que enriqueciam eles, aqueles que queriam que eles fossem
engrandecidos, né? Na nossa vida é assim também, gente. Se a gente não depender completamente de Deus, não colocar todas as nossas decisões, todo o nosso futuro nas mãos de Deus, não vai dar certo. A gente vai viver contra Ele. O Senhor é que governa todas as coisas. Eles queriam aqui um só governo. Eles tinham uma só língua. Eles já queriam um só governo. Eles queriam uma só nação. A gente vai ver, não é o tema de hoje, mas isso é um assunto atual, né? Um só governo, uma só língua, uma só nação. Mas não é algo novo. Não. Isso não é fruto dos tempos atuais. É fruto da rebeldia do homem que vem desde o Éden. Ele desce para ver, ou seja, os homens são tão pequenos que não podem ser vistos se Deus não os quiser ver. É o que a gente viu. Eles queriam ser exaltados, queriam ser engrandecidos, vistos por todos, reconhecidos como grandes homens, mas a palavra final vem de Deus. Deus levantou Abraão. A gente vai ver exatamente o contraste dos construtores da Torre de Babel com o chamado de Abraão. Deus chamou ele e ele foi. Deus mandou aqui que eles se espalhassem e eles não se espalharam. É totalmente ao contrário. Tudo o que eles fizeram de errado, Abraão fez de certo, né? E assim Deus o exaltou, né? Eles queriam ser exaltados, eles queriam ser engrandecidos e não conseguiram. Eles foram derrubados, a construção deles se acabou por ali. Então quando é Deus que levanta, permanece. Quando não é derrubado ao chão. Deus os dispersou para que seu plano tivesse sequência. O plano da salvação. O plano maior, né, como a gente viu. Essas pessoas precisavam encher a terra. Seriam instrumentos de Deus para a vinda do Messias. E Deus é glorificado nisso para sempre. Né? O que a gente conclui com tudo isso é que esse povo rebelde, esse povo que queria engrandecer o próprio nome, que queria viver independente de Deus, ele foi disperso. O juízo de Deus veio sobre eles, a mão de Deus pesou, com algo simples. Deus não precisou descer fogo do céu, não precisou mandar outro dilúvio, ele tinha prometido que não mandaria, mas ele só confundiu as línguas. Ele tocou na língua de um deles e tudo se acabou. Veja, se o nosso plano, se a nossa vida está fora do plano de Deus, se a gente não está totalmente caminhando com Cristo, não vai dar certo. A gente pode até ser como eles estavam por um tempo sendo abençoados por falsos deuses ou pela própria ganância, mas no final acaba mal, né? Então o que esse texto traz de mais profundo é: coloque a tua vida totalmente na presença de Deus, não tente viver independente dele, porque a nossa força é limitada, e o plano maior de Deus é a salvação. Uma leitura superficial desse texto não mostra isso, mas quando a gente pega o contexto todo bíblico, a gente vai ver que sempre foi a salvação. Deus quer sim nos salvar, Ele quer que vivamos essa salvação já no agora, né? Já, mas ainda não, mas a eternidade já começou, né? Com Cristo, a vida eterna já foi gerada em nós, uma vez que com Cristo a gente vive. E que a gente siga o plano de Deus. Amém? Vou terminar com uma oração e acho que posso dispensar? Tá bom. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, queremos agradecer pela Tua palavra. Os textos que temos usado para aprender aqui, Pai, trazem grande ensinamento, meu Deus, para as nossas vidas. Mesmo um texto tão antigo, mas com ensinamentos tão atuais, Pai, revelam a maldade que há no coração do homem, a rebeldia e a vontade de viver independente do Senhor. Pedimos, meu Deus, que não seja assim com a Tua igreja, que não seja assim com os Teus filhos, Pai. Que aprendamos todos os dias a viver a Tua vontade, conhecer a Tua vontade e pôr ela em prática, Senhor. E agradecemos, meu Deus, porque o Teu plano sempre foi nos salvar e nada pode deter esse plano, Senhor. A Tua misericórdia é conosco e sempre será, Pai. É no santo nome de Jesus que eu oro a Ti, agradecido pela salvação que temos, Pai. Amém. Então, está finalizada a vida de hoje.